Bom dia, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Deixa o Instagram avisar aqui rapidinho algumas pessoas. Me contem aí como é que foi o feriado. Em breve essa imagem dessa live vai ficar melhor. Meu celular tá... Ainda falta um tempinho, mas minha irmã vai trazer meu celular e vai ficar melhor aqui. A gente vai ter uma melhor qualidade. Então, bom dia, João Marcos. Deixa o Instagram avisar aqui. Hoje nós vamos para o capítulo 19 do livro Atitude Mental Positiva. Já estamos acabando finalmente. Então, só para quem está acompanhando a gente, no próximo sábado a gente vai terminar. Por quê? Vamos entrar na parte 5, bom dia. E na parte 5, o que temos na parte 5? Tem um teste que eu não vou conseguir. Bom dia, Anderson. O capítulo 20 tem um teste que eu não vou conseguir fazer aqui, né, ao vivo. E o capítulo 22 é sugestão de livros, né, para quem leu o livro. Então, no próximo sábado a gente vai estar acabando esse livro, tá? Então a gente vai pro 19. Então, no capítulo 20, bom dia, Amanda. No capítulo 20 tem esse teste. Se alguém quiser, eu posso enviar, tiro foto e envio, né? Mas você vai ter que ver todas as outras lives, as outras 19, para poder responder o teste do capítulo 20, tá? Então, no capítulo 19 do livro Atitude Mental Positiva, hoje o tema é livre-se desse sentimento de culpa, tá? Sentimento de culpa todo mundo vai ter em algum momento, né? É algo que acontece com todo mundo e é o resultado da nossa vozinha lá dentro, né? Da nossa consciência. Então, ele diz aqui, sentimento de culpa é bom, mas você tem que se livrar dele. Por que bom? Né? Porque esse sentimento de culpa avisa que algo está errado. Bom dia, Lila. O sentimento de culpa avisa que algo está errado. Então, por isso que ele diz, sentimento de culpa é bom porque a tua consciência está te avisando que tem alguma coisa errada, mas você tem que se livrar dela e a gente vai ver aqui como fazer isso. Então, pessoas que aprenderam, minha voz está ruim, pessoas que aprenderam um determinado padrão ético vai desenvolver esse sentimento de culpa quando, em algum caso, se há uma violação desse padrão moral e ético, tá? Só que nós somos humanos, né? E todo mundo está suscetível a erro. Então, como eu disse, em algum momento, nós vamos ter esse sentimento de culpa porque é a nossa consciência avisando que alguma coisa está errada. E nós temos realmente que ter esses padrões éticos e morais. Então, ele cita aqui alguns exemplos de personalidades que em algum momento desenvolveram esse sentimento de culpa, mas que houve uma mudança. Então, tem Paulo de Tarso, né, o maior lá da Bíblia, né, do Novo Testamento, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo de Tarso era um homem que perseguia os cristãos e depois ele passou a ser perseguido quando ele teve aquele encontro com Deus. Então, ele desenvolveu esse sentimento de culpa e corrigiu, e foi quando ele teve encontro com Deus e depois ele passou a pregar o Evangelho. Né? Tem John Bunyan também,
Se vocês quiserem anotar, também quem tiver dúvida dos nomes eu posso mandar no direct depois, tá? Desenvolveu esse sentimento de culpa que deixou ele tão arrependido. E aí eu fui pesquisar quem era. John Bunyan é quem escreveu o livro O Peregrino. Tem também Albert Schweitzer, que foi motivado também pelo sentimento de culpa e sentiu-se culpado por ficar aquém das suas responsabilidades com os seus semelhantes, então o levou à mudança. Então, quem tem sentimento de culpa e tem uma atitude mental positiva, vai procurar essa mudança para haver uma melhoria. Se você tiver atitude mental negativa, isso vai ser ruim. Então, nem todos os sentimentos de culpa trazem resultado benéfico quando o indivíduo ele não se livra desse sentimento de culpa e não tem atitude mental positiva. Então, vou falar o que Freud falou, o psicólogo Freud, tá? Quanto mais o nosso trabalho avança e mais fundo penetra o nosso conhecimento na vida mental de neuróticos, mais claramente dois novos fatores se fazem notar e exigem nossa atenção, como fontes de resistência. Então, ambos podem ser incluídos sob a descrição única de necessidade de estar doente e necessidade de sofrer. Algumas pessoas têm essa necessidade, né, de estar com essa culpa por essa necessidade de sofrimento, tá? Então, Freud está certo. O sentimento de culpa tem motivado alguns homens a destruir suas vidas. Então, fica aquele famoso remorso. Sabe que está errado, fica com remorso, mas não toma atitude para mudar. Então, a mente, porque muitas vezes nós temos a consciência que nós estamos culpados, mas algumas vezes esse sentimento de culpa está lá no subconsciente. Então, as pessoas continuam errando, continuam fazendo coisas erradas e não têm a atitude da mudança, tá? Então, o sentimento de culpa pode nos ensinar a termos consideração pelos outros. Fiquei rouca de repente. Então, a consideração pelos outros é uma qualidade que nós temos que aprender a desenvolver. Então, isso acontece com a maturidade. Aqui no livro está falando que os bebezinhos recém-nascidos, eles não têm essa questão de consideração pelos outros. Eles só choram, mamam e quer a comida dele na hora que ele quer e pronto. Não tem essa questão de ter consideração pelos outros. Então, nossa natureza é uma natureza egoísta. Então, essa característica humana diminui, esse egoísmo diminui a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo. Então, quando nós temos idade suficiente... Bom dia, Bruno. Bruno acabou de entrar aqui na live. Bruno é um dos palestrantes do nosso evento, que vai acontecer dia 23. Tá, Bruno? Dá um oizinho aí pro pessoal. Então, só interrompendo, quem é aqui de Ipojuca e da região, dia 23 de abril tem o Despertar. Então, eu conto com todos vocês lá, tá? Então, esse sentimento de culpa, tô falando, ele aponta para o egoísmo. Como eu falei, a nossa natureza é egoísta. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente toma a consciência disso. Como eu falei, os bebezinhos não têm. Eles não têm consideração pelos outros. Na hora que ele chora, ele quer resolver o seu problema. Então, para se livrar do sentimento de culpa, nós temos que fazer reparações. Então, as dívidas devem ser eliminadas ou reduzidas ao máximo que nós pudermos. Então, a partir do momento que você faz algo, fica se sentindo culpado, fica aquele pezinho na consciência, você tem que tomar atitude, tem que ter a ação de fazer algo para corrigir algo que você tenha feito de errado. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo de uma história que está aqui no livro para a gente poder entender na prática como que isso funciona. Na verdade, tem duas histórias. Eu achei bem interessante isso. A primeira história do primeiro personagem que tem aqui é o Jim, tá? Jim Vals. Então, a experiência que ele teve, às vezes nós
Bom dia, impacto do bronze. Às vezes, nós precisamos ter uma experiência muito forte, aqui fala uma experiência quase abaladora, para a gente se libertar desse sentimento de culpa. Então, a culpa causada aqui, nesse caso do Jim Valls, era causada por roubo. Ele começou com pequenos roubos e ele estava quebrando o mandamento. Quando ele fala que mandamento é mandamento bíblico mesmo, tá? Então, quando ele estava indo de encontro a esse mandamento de não roubarás, então ele começou com pequenos furtos e isso foi aumentando. Eu não posso me estender muito para ler tudo, porque senão fica cansativo para quem vai ver depois, tá? E para vocês também, né? Que todo mundo tem a vida corrida. Então, ele foi indo de ladeira abaixo, roubando cada vez mais e cada vez sentia mais culpa. Então, a culpa levava ele a mentiras e fraudes para esconder esses roubos que ele estava fazendo. Então, por que ele continuava fazendo? Porque a sua culpa estava lá no seu subconsciente. Então, foi o sentimento de culpa que foi se acumulando sem ele perceber. Então, por isso que cada vez mais ele ia entrando em questões no submundo, roubando. E daí teve um momento em que a esposa dele o confrontou. Ela sabia que o que ele trabalhava não era compatível com o que ele tinha. Então, questionou, porque tinha um bom carro, uma boa casa, ela queria saber de onde vinha aquele dinheiro. De onde é que estava vindo aquela fonte de renda. Então, como ele... Aí chegou um momento que teve um start. A mulher dele começou a chorar e como ele a amava muito, ele começou a querer fazer as vontades dela. E um dia ela convidou ele para ir numa pregação do Billy Graham. Quem não conhece Billy Graham, foi um grande evangelista lá nos Estados Unidos. E ela convidou ele para ir numa convenção, numa palestra do Billy Graham, numa pregação. Então, quando o Billy Graham estava falando, ele sentia que aquilo era diretamente para ele. Então, quando Deus está falando com a gente sabe que queima lá no nosso coração quando Deus está falando com a gente. Então, durante a pregação, Billy Graham falou o seguinte: tem um homem aqui que já ouviu tudo isso em relação à pregação em si e que está endurecendo seu coração. O que ele falou foi um versículo da Bíblia que fala do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que era o que estava acontecendo com Jim Valls. Então, naquele momento, ele foi tocado, teve um grande impacto e... Bom dia, Gabriela. Ele tomou... o Espírito Santo tocou nele e ele mudou a sua rota de vida. Então, assim, quando veio a consciência, saiu lá do subconsciente e veio a consciência que o que ele estava fazendo, ele estava perdendo a alma dele, então ele mudou o seu caminho. Então, ele foi encorajado, né, a seguir e aplicar a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Não fazer aos outros apenas o que você quer que faça para você mesmo. E no final dessa palestra, chegou uma senhora até ele e falou... Não, depois ele, em outro momento, ele foi falar o que aconteceu, a sua história, e chegou uma moça para falar com ele. Ele estava indo, no dia que ele estava indo, que ele foi para a palestra, ele estava indo para um lugar fazer algo errado. E chegou uma senhora e falou para ele: Senhor Valls, acho que você vai gostar de saber de uma coisa. Eu trabalhava no gabinete do prefeito na época em que você deveria ter ido para St. Louis. Naquele dia, chegou um teletipo do FBI e dizia que uma gangue rival de St. Louis iria ao seu encontro para matá-los a tiros. Então, naquele dia, Deus livrou ele, né, de ser morto. Então, e como eu falei, a outra história de uma outra pessoa, que eu vou contar para vocês agora, é que a gente deve ter caráter, tá? Tudo isso que eu venho falando, na verdade, todo o livro... Esse livro, Atitude Mental Positiva, fala de nós termos uma atitude mental positiva, mas ele falou muito sobre princípios bíblicos, falou sobre ter caráter, a questão da mentira, de sermos pessoas íntegras. Então,
o Napoleão Hill fala que nós vamos ter sucesso, nós vamos adquirir tudo que nós quisermos, alcançar as nossas metas e objetivos, se nós não formos contra as leis de Deus. É muito interessante, porque um dos livros que rege, e que lá que eu falei, que tem um capítulo lá no final, que ele vai dar a sugestão de algumas bibliografias para nós lermos. A primeira é a Bíblia, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a gente vai se livrar desse sentimento de culpa quando quando nós formos íntegros, né? Quando tivermos caráter, porque a partir do momento que a gente tem esses princípios e valores bem estabelecidos dentro de nós, vai estar lá aquela pulguinha, né? Você vai sentir que você está errado, então tem que arrumar uma maneira de corrigir isso. Então ele fala para você adquirir caráter, e caráter é algo que é aprendido, né? Uma forma eficaz de adquirir caráter é colocar a nós mesmos e aos nossos filhos em um ambiente que desenvolve. Só um minutinho, mãe, fecha a porta aí, por favor. Mãe, fecha a porta aí, por favor. Só um minutinho aqui. Então, temos que adquirir caráter, andar na verdade, e uma das maneiras é nós estarmos em ambientes, né, que isso se desenvolva, desenvolver pensamentos, motivações e hábitos que vão nos levar a termos caráter. Então, o ambiente, se o ambiente não for o ambiente que você está, que você frequenta, não for um ambiente suficientemente eficaz, então tem que ser substituído, né? E eu venho na minha página aqui, quem me acompanha sabe que eu digo que para ter novos resultados, nós temos que ter novas conexões, frequentar novos ambientes e adquirir conhecimento. Então, nós vamos ser levados a ter novos resultados. Então, a história da outra pessoa que eu vou falar aqui é a história é chamado de John Black, é o nome científico, científico não, fictício. E qual é a moral dessa história que eu vou falar agora? Que quando uma virtude está em conflito com a outra, né, nós temos que escolher a que nos vai deixar com a consciência tranquila, tá? Não nos deixar com sentimento de culpa. Então, porque ele está dizendo aqui que às vezes não é tão fácil decidir entre o sim ou não. Às vezes você vai estar entre duas situações como é que eu posso falar? Que há razão nas duas, mas você tem que escolher a que está mais certa, tá? Às vezes você tem que escolher aqui, por exemplo, entre o amor e o dever de um pai e entre ser pai e ser do marido, o homem, por exemplo. É difícil você ter que escolher entre o seu filho ou a sua esposa, por exemplo. Mas na história aqui vai ficar bem claro, vai dar para entender. Então, como eu falei, a história desse John Black. Então, John Black era um vendedor que foi treinado por George Johnson, tá? De uma grande empresa. Então, o que acontece? Ele recebeu um livro de presente do seu treinador e só que o John Black, ele não tinha uma atitude mental positiva, tá? Então, ele pegou todo aquele conhecimento e ele tentou o quê? Tirar os outros vendedores dessa empresa e levar para outra empresa onde ele iria ganhar mais dinheiro. E daí, o John Black, ele iria dobrar seus ganhos se ele fosse para outra empresa. Só que ele devia uma certa lealdade não, ele devia lealdade e ele foi contratado por uma empresa. Então, ele tem que trabalhar para aquela empresa que ele foi contratado. E o que acontece? Então, ele tentou pegar todos os vendedores da empresa que ele estava e levar para outra empresa que ele iria ganhar mais. Aí, o que acontece? Ele reuniu esses treinadores, esses outros vendedores, e falou o seguinte: vocês querem ganhar mais dinheiro? Todo mundo quer, né? Então, o que foi que ele fez?
ele fez as pessoas prometerem que eles não falariam daquela reunião para ninguém. Então, e explicou que se eles fossem para outra empresa, eles iriam ganhar mais. Então, o que acontece? Os vendedores ficaram entre aquela promessa que eles tinham feito para John Black, de que eles não iriam falar nada para ninguém, e o seu treinador, a pessoa que os contratou. E eles tiveram a integridade de contar para o George Johnson o que o John Black estava fazendo. Então, eles ficaram com o que era certo, né? Ficaram com aquilo que não iria deixar eles com a consciência pesada e se afastaram daquilo que era errado, tá? Acho que deu para entender. Então, naquele momento ali, naquela situação, eles tinham prometido para o John Black que não iria falar nada, mas era uma promessa que tinha que ser quebrada. Então, você tem que fazer aquilo que deixa a sua consciência tranquila e que não vai te desenvolver um sentimento de culpa, né? Então, para a gente encerrar, eu vou falar aqui para vocês que a gente tem essa atitude mental positiva. Nós vamos usar essa atitude mental positiva, tá? Uma fórmula, dentro de uma fórmula, para a gente se livrar do sentimento de culpa. Então, qual é essa fórmula? Procurar a verdade. Bom dia, Matilde. Procurar a verdade. Motivar-se a adotar medidas construtivas. Esforçar-se para alcançar os mais altos ideais que possa conceber condizentes com sua saúde física e sua saúde mental. Viver de uma forma inteligente na sociedade. Ajudar a abster-se daquilo que causará dano desnecessário. Bom dia. Começar de onde está e levar aonde você quer ir, independente do que seja ou do que tenha sido. Então, qualquer coisa que eu impeça de nobres conquistas na vida deve ser deixada de lado, tá? Porque às vezes a ganância, né, que é diferente de ambição, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu queria reforçar isso, que eu tinha uma crença limitante em relação à questão de achar que ambição era algo errado. E se alguém está aqui com essa crença limitante, que você mude, porque ambição não é algo errado. De você querer ter uma vida melhor, de você querer ter algumas conquistas, não é errado. O que é errado é ganância, de você querer passar por cima de todo mundo para conseguir o que você quer. Então, se você tem causas nobres e se isso te afasta, se o que você vê que situações te afastam dessas causas, você tem que se afastar disso. Então, você tem que pesar o ônus e o bônus para saber o que é certo e o que é errado, né? E de uma determinada circunstância e no determinado momento, tá? E seguir a regra de ouro, que é: faça aos outros aquilo que você quer que faça com você. Seguir os mandamentos bíblicos, como eu falei nesse livro. Achei esse livro fantástico, porque ele fala de você ter sucesso, mas ele fala de você ter um sucesso dentro dos padrões bíblicos e os padrões da sociedade que você vive, tá? Então, cabe a você determinar as normas que irão guiá-lo para os seus objetivos desejados, tá? Então, quero agradecer mais uma vez vocês que têm me acompanhado, vocês que estão de manhã cedinho aqui no sábado. Como eu falei semana passada, isso tem me deixado muito feliz. E na próxima semana a gente vai estar finalizando esse livro. E daí eu vou pedir para vocês me colocarem sugestões no direct do que vocês querem que a gente converse aqui no sábado de manhã. Se um outro livro... Isso mesmo, Anderson, o que vem de Deus traz paz. Exatamente. A gente ter essa consciência tranquila, né? Então, o que é que vocês acham de a gente ficar fazendo no sábado? Começa outro livro, a gente fala de assuntos aleatórios. Me mandem a sugestão lá no meu direct para eu me organizar, porque no próximo sábado eu vou estar acabando a Atitude Mental Positiva e a gente começa uma nova série, tá bom? Bom dia e obrigado a vocês que estiveram aqui comigo hoje.